nós outros entramos em Tu presença, Senhor, e nesta manhã, e pedimos a manifestação de Tu poder, a manifestação de Tu Espírito, que o Senhor venga ao encontro, Senhor, da necessidade de cada um, porque aqui há pessoas desesperadas, pessoas, meu Padre, que já não sabem mais que há sede da vida, porque já sofreram tanto, já tiveram tantos fracassos, tantos problemas, e às vezes pensam que o Senhor lhes abandonou, pensa que o Senhor se olvidou de elas, pero sabemos, ó Deus, que jamais o Senhor abandona a tus filhos, jamais deixa de escutar o clamor del afligido. Então vem, meu Senhor, vem para ser coisas grandes, vem para tornar possível lo impossível, vem para dar vida agora àqueles que clamam, àqueles que te invocam em la sinceridade do coração. Espírito Santo, meu Senhor, Tu conheces a luta, a angústia, o problema que cada pessoa está vivendo. Extenda Tus mãos, meu Senhor, e toque nestas vidas. Toca, meu Padre, para curar, para liberar, para dar nova vida, para arrancar todas as forças malignas, para arrancar o mal que atua em esta vida, meu Padre. Eu quero, ó Deus, uma liberação, eu quero uma transformação, que esta gente receba vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Preste atenção. Vamos ver aqui o matrimônio também que foi bendecido aqui, por favor. Aqui. Qual é seu nome? Mayane Igualito. E seu nome? Roberto Coraza. A ver, como estava a vida antes de chegar àquela igreja? Bueno, cuando nosotros nos casamos, los dos estudiamos licenciatura y creíamos que por el solo hecho de tener una profesión íbamos a salir adelante económicamente. Sin embargo, mi esposo, en la oportunidad de buscar trabajo, en los trabajos eran de un sueldo muy pequeño que no daba para nosotros poder salir adelante. Entonces vivíamos en casa de mi suegra, vivíamos en una vida limitada. Vinieron los hijos y una de mis hijas mi hija fue diagnosticada con asma. Estuvo durante 3 ocasiones internada, cada vez con crisis asmática más severa. Y bueno, de ahí, porque la situación era bastante oprimente, una persona nos orientó de asistir a una casa de limpias. Asistimos, ahí hicieron limpia a mi hija, limpia a mi esposo, con hierbas, incluso hubo sacrificio de animales, hubo derramamiento de sangre de animales, en donde a los dos prácticamente nos entregaron porque nos hincaron ante ese derramamiento de sangre. Y de ahí todo fue todavía peor, porque mi esposo, con el afán de salir adelante económicamente, buscaba otras alternativas, pero en lugar de ir hacia adelante, íbamos hacia atrás, porque los salarios ahora eran todavía inferior. Incluso él capacitaba personas que entraban de nuevo ingreso a la empresa, y esas personas casi duplicaban el salario de mi esposo cuando él era el que los capacitaba. Así que havia mal que travava todo, que impedia que ustedes salieran adelante. Sí. E tinham que estar vivendo, bueno, estava na casa da suegra, pero uno está vivendo de arrimado, não é lo mismo que está em sua própria casa, ¿verdad? Sí, no, claro. Incluso, se generaron muchos problemas en todos los aspectos.
Entre mi esposo y yo había riñas muy fuertes, llegamos a hablar de divorcio, porque yo por mi parte pensaba que él no podía sacar adelante a su familia y él obviamente por esos comentarios se sentía humillado, porque lejos de yo dar un respaldo a él, yo lo presionaba, el dinero no nos alcanza, mira en qué condiciones vivimos, es decir, era una situación áspera entre él y yo. Estava sempre quejando-se e usted se hundia cada vez mais, se deprimia com a situação, ¿verdad? Así es, de hecho, entre más la lucha que yo tenía era con la cuestión laboral, al llegar a casa me sentía más ahorcado, más ahogado. Entonces yo ya no sabía qué más hacer. En ese momento yo creía que Dios ya nos había abandonado porque no veíamos la luz. Y para rematar toda esta situación, nuestra hija, como dice mi esposa, fue diagnosticada con asma. Entonces varias ocasiones tuvimos que estar en el hospital ahí velándola para que estuviera bien, checando medicamentos, etcétera, ¿no? Y también se complicó porque a mi hijo lo operaron también. Entonces decía yo, no puede ser, ¿dónde más pues podemos encontrar una ayuda, una luz? Entonces pues la situación se complicaba, me humillaban mucho en el trabajo, ya no sabía qué más hacer. Tenemos una propiedad que para colmo me la querían robar también. La persona que entró con engaños a la casa falsificó mi firma para que ante un juicio que tuvimos me quitaran también la casa. Entonces todo se complicó mucho. Todo le salía mal. Todo salía muy mal. Ya no sabíamos si estábamos avanzando o de plano todo era hacia atrás, ¿no? ¿Y cómo fue que la vida cambió? Bueno, mi mamá nos invitó a asistir a la Iglesia Universal, obispo, pero yo debo decir que cuando yo asistí de primera ocasión, yo no creía, yo venía llena de dudas, de desconfianza. Entonces, aunque asistía, mi hija y nuestra vida era exactamente igual. Yo escuchaba los testimonios y muchas veces pensaba que eran preparados. Pero al ver la gravedad de mi hija... Usted no creía. Entonces, porque no creía, no acontecía nada, ¿no? Porque todo es por la fe, ¿no? Sí, incluso todo lo razonaba, todo lo analizaba, lo razonaba, lo cuestionaba. Había muchas cosas que yo decía, no, están equivocados. Porque cuando la gente de alguna manera estudiamos, tendemos a hacer eso, a razonar, a analizar, a cuestionar. Entonces asistíamos, pero nosotros no veíamos nada. ¿Y cómo fue que la situación cambió? Al ver que mi hija cada vez estaba peor en crisis asmática, el juicio legal, en lugar de ir a favor nuestro, iba en contra. Mi esposo se había quedado desempleado. Entonces yo hice un reto con Dios. Para colmo, aún se quedó desempleado. Sí, además de todo, se quedó desempleado. Entonces hice un reto con Dios en una oración que el pastor en ese entonces mencionó quién quería pasar al altar por una cuestión de sanidad. Yo pasé con mi hija y dentro de mí yo hablé con Dios y le dije, Señor, si realmente tú estás aquí, si estos hombres no nos están engañando, si es verdad esto, yo quiero que tú te manifiestes conmigo. O sea, yo quiero una prueba de que estoy en el lugar y en las personas correctas. El pastor hizo oración por mi hija. En ese entonces le estaban haciendo estudios. Me dice, haz oración por mi hija, y me dice, vaya a donde le está atendiendo médicamente, pida nuevamente unos estudios y los estudios serán negativos. Y así fue, señor obispo. Los primeros estudios, antes de que entráramos a la iglesia, salieron positivos. Y ya regresando después de esa oración, salieron negativos. Entonces, para mí era la prueba que yo le había pedido a Dios, la certeza. Entonces, a partir de ese momento, a partir de que mi hija no presentó más crisis, ya no había más crisis asmática, ya no fue internada, ya podía respirar, ya tenía una vida normal de todos los niños, a partir de ahí, para mi esposo y para mí, fue la entrega de que estábamos en manos de Dios y estábamos en manos correctas. Y a partir de ahí decidimos usar la fe, confiar, creer. Hicimos las cadenas, las novenas de la sanidad. Empezamos a participar lunes, viernes, domingo, miércoles, sábados, prácticamente toda la semana. Y empezamos a usar nuestra fe en propósitos hasta que decidimos participar en la campaña de Israel. Para nosotros la campaña de Israel fue el parteaguas en nuestra vida. La campanha de Israel
foi parteaguas en la vida de ustedes. Sí, sí, en cada campaña que nosotros participamos se marca la diferencia. En la primera campaña que nosotros participamos fue por nuestra vida económica, porque Dios ya nos había sanado a nuestra hija. Entonces, ahora la situación económica fue prácticamente parte de la raíz de nuestro problema. Y no había acontecido el mes de haber entregado nuestro voto en que el obispo ya había ido a Tierra Santa a hacer oración, cuando mi esposo ya había sido contratado con un nuevo empleo y obviamente un salario superior del último que él había tenido. Entonces las puertas se abrieron y se fueron abriendo. Así es, sí, fue un proceso, señor obispo, porque muchas veces pensamos, y en ese entonces a nosotros también nos pasó, que iba a ser rápido, que en 2, 3 meses ya nosotros ya íbamos a tener una vida transformada, y no, ha sido perseverar, ha sido luchar. En menos de un mes já vino la resposta y consiguió un trabajo muy bueno, con sueldo bueno, pero Deus hizo más, aún más, ¿verdad? Con el tiempo, con la perseverancia, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, recibimos esa respuesta y empezamos a luchar, a perseverar, a hacer cada indicación que nos daban, que también es muy importante, la obediencia, la fidelidad, porque ahora comprendemos, ¿no? En ese entonces yo cuestionaba todo lo que nos decían y estaba de desacuerdo. Y ahora comprendo que cada dirección que ustedes nos dan es la dirección que viene de Dios, no del hombre. Y es el camino pues para salir adelante. Entonces cada lucha, cada paso ha sido transformado, ha sido cambiado. Hoy mi hijo y mi hija gozan de salud completamente. El asma dicen que es una enfermedad que no tiene cura, que únicamente es controlada. Y ella no tiene más ni una crisis, ni alergia, nada. Ella tiene una vida normal. Igual mi hijo totalmente en sanidad. Mi esposo, bueno, ha ido perseverando en su profesión. Hoy es jefe de departamento de un área importante de la empresa donde trabaja. El sueldo, cuando nosotros entramos al que ahora percibe, bueno, es más que triplicado. Vivimos en nuestra propia casa, Dios nos permitió. El juicio que estábamos viviendo de esa casa que nos estaban robando, Dios nos dio la victoria, devolvió esa casa en nuestras manos. Aparte nosotros perseveramos y tenemos una casa que ahora nosotros es donde habitamos, ya no molestamos más a la familia. Y especialmente como matrimonio, porque se había desgastado muchos aspectos. La relación entre él y yo, el respeto y la comunión se había quebrantado prácticamente. Entonces yo me di cuenta, porque en los primeros meses, señor obispo, yo pensaba que no estaba pasando nada. Decía, Señor, yo, aparte de la sanidad de mi hija, yo no veo más nada. Pero yo no me di cuenta que Dios estaba obrando desde la raíz, que era mi corazón, porque mi corazón en ese entonces tenía otro tipo de sentimientos. Entonces Dios obró desde la raíz. Para que pudiera dar lo exterior, primero necesitaba ver una transformación interna. Y es lo que platicamos mi esposo y yo. Si Dios en ese entonces nos hubiera dado lo que pedíamos, tal vez ya ni siquiera estuviéramos ni en la presencia de Dios y tal vez hasta se nos hubiera ido de las manos porque no sabríamos cómo manejar la situación. Y hoy es diferente. Hasta para eso Dios nos da fortaleza, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da condición. Y todo pues en la gloria de Dios. Entonces todo cambió, todo se restauró. Hoy están bien. Hoy estamos bien. De hecho, como dice mi esposa, pues seguimos en la lucha. No es fácil, es un proceso largo, pero gracias a Dios que nos hemos mantenido aquí en la fe y vamos por más. Seguimos. Hay salud, hay prosperidad, el matrimonio bendecido, unido, restaurado, todo está bien. Todo está bien, gracias a Dios. Como le digo, vamos por más, no nos vamos a rendir. Nuestros sueños son grandes y hemos visto testimonios grandes y queremos que el nuestro sea aún mayor. Sí, y los sueños, ¿no? Vienen de Dios, ¿no? Dios da los sueños para que la persona tenga visión de lo que Él quiere realizar en su vida, ¿no? Y gracias a Dios van paso a paso conquistando nueva vida. Así es, señor obispo, yo recuerdo cuando nosotros iniciamos nuestra vida profesional, nuestros sueños eran muy pequeños, muy limitados, muy acortados. Entonces ahora nosotros nos damos cuenta de la grandeza de Dios, es tan grande que a veces ni nosotros miramos lo que Dios quiere para nosotros. Y Él en su perfecta sabiduría sabe de qué manera hacer las cosas y cambia hasta nuestra visión, nuestra manera de hacer las cosas.
y bueno, todo nuestro entorno, hasta la forma de relacionamiento, familia, vida social, todos los aspectos, es totalmente una transformación, digamos que una vida nueva. Ora, qual é a clave? Para finalizar, qual é a clave, o secreto para que uno tenha assim uma transformação total em sua vida, como sucedeu com ustedes? Yo creo, señor obispo, que es entregarse en los brazos de Dios, creer y confiar ciegamente en Él. Y digo ciegamente porque muchas veces decimos creer en Dios, pero queremos seguir haciendo las cosas a nuestro entender. Pero cuando uno permite que Dios vaya dando la guía, la dirección, vaya mostrando el camino, y la confianza en eso que se está haciendo, aunque nosotros no miremos claro, yo creo que ese es el secreto, porque yo antes decía creer en un Dios, pero mi fe yo no la usaba, mi fe estaba dormida. Y ahora hasta en el interior, en la forma de pensamiento, la fe, la confianza y permitir que Dios guíe mano a mano, codo a codo, para nosotros ha sido la clave. Amém. A fé prática, verdade? Graças a Deus. Amém. Deus lhe bendiga. Muita graça. Amém. Firme nas promessas de mi Salvador, cantarei honores a mi Criador, eternamente em su gran amor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, Maestro. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas no voy a fallar, aunque por tormentas tenga que pasar, por el verbo eterno voy a trabajar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, Maestro. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas del Señor Jesús, por amor mostrado al pie de la cruz, cada día más me alegro en su luz, firme las promesas de Jesús, firme, firme, firme las promesas de Jesús, Maestro, firme, firme, firme las promesas de Jesús, firme, firme, firme las promesas de Jesús, Maestro, firme, firme, firme las promesas de Jesús, firme las promessas de mi Salvador, cantarei honores a mi Criador, quedo eternamente en su gran amor, firme las promessas de Jesus, firme, firme, firme las promessas de Jesus, Maestro, firme, firme, firme las promessas de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-se. Preste atenção. Deus quer hacer uma obra grande em la vida de todos. Amém? Aqui não há nada que seja melhor que o outro. Se uns conquistaram, uns foram liberados, curados, prosperados, saíram adelante, isso significa que todos podem também. Amém? Todos podem. Deus é um Deus justo, é um Deus fiel, um Deus que está sempre listo para dar-nos lo melhor. Amém? Todo o que vem de Deus é bueno. Ele quer que você tenha lo melhor. Ele quer que você tenha uma vida plena, abundante, viva em paz, viva feliz, seja uma pessoa sana, livre
de los tormentos espirituales, de la depressão, del medo, de la ansiedade, usted vive em paz, amém? Pero tudo vai depender de nossa fé, de nossa entrega. Verifique o testemunho do matrimônio aqui. A senhora disse que começou a vir à igreja, pero ela tinha muitas dúvidas, ela não creia, e mientras deu lugar a dúvidas, mientras ela não atuou a fé, não aconteceu nada, amém? Porque não depende do pastor, não depende do bispo, não depende da igreja, e há muitas coisas que tampouco dependem de Deus, porque Ele quer obrar, Ele quer manifestar-se, pero a condição é a fé, a confiança, a entrega, é a pessoa está apoiada em las promessas de Deus, actuar de acordo a la palavra de Deus, porque se você não se entrega, se você não se rinde, você vem, pero não abre seu coração, não crê, não vive uma fé prática, como Deus poderá manifestar-se? Nós outros já hemos visto aqui muitos testemunhos grandes, gloriosos, maravilhosos, pessoas que chegaram aqui com a vida destruída e cambiaram rotundamente de vida. Hoje são felizes, hoje têm paz, hoje têm uma vida abundante. E por quê? Por quê? Foi o pastor que lhes cambiou a vida? Não, não. Foi a igreja? Não. Foi a fé de la persona, a atitude de fé de la persona, amém? Quando a persona atua a fé, ela se lança e começa a obedecer a palavra de Deus, Deus começa a dar a guia, a direção, Deus abre a visão de la persona para que ela possa conquistar o que Deus quer para ela, amém? Porque Deus quer muito mais de lo que nós outros queremos. Às vezes a visão da persona é muito pequena, muito limitada, muito pequena, quando Deus é um Deus muito grande, é infinito. Para Ele não há limites, não há barreiras. Para Deus não existe nada que seja impossível. É nossa fé o que determina a vitória ou o fracasso, a bendição e a maldição, amém? Todos recebem a mesma palavra de fé. A palavra que entregamos aqui, entregamos para todos, sim ou não? Para todos. Todos recebem a mesma palavra. Hablamos de um mesmo Deus, pero alguns se agarram à palavra, se aferram à palavra, se entregam, se lançam e cambiam de vida. E outros não se entregam, querem viver a sua própria maneira, querem seguir a seus próprios caminhos, querem seguir seus costumes, suas tradições. E se a tradição resolver alguma coisa, então muitos de vocês já estariam com seus problemas resueltos. A tradição não cambia nada, a religião não cambia nada. O que cambia, o que faz a diferença é a atitude de fé de cada um. Amém? Aqui, o Senhor disse assim em sua palavra, em Isaías capítulo 51, o Senhor disse assim: oíde-me, los que seguis la justiça, los que buscais ao Senhor, mirad a la pedra de donde fuistes cortados, e ao eco de la cantera de donde fuistes arrancados. Mirad a Abraão, vosso padre, e a Sara,
que os deu à luz. Porque quando não era mais que uno solo, lo chamé, e lo bendije, e lo multipliqué. Certamente consolará el Senhor a Sião, consolará todas suas soledades, e cambiará su deserto em paraíso, e su soledade em huerto del Senhor. Se hallará en ella alegria e gozo, alabança e vozes de canto. Amém? Deus nos manda aqui a ser quê? Nos manda mirar para Abraão. Por que mirar a Abraão? Abraão era uno solo. Abraão não era nada. Ele estava em la terra de seus padres, era de uma família nobre, pero era um homem solo, não tinha descendência, não tinha nada, não tinha filhos, sua mulher era estéril, ele estava com sua vida limitada àquela vida que ele havia tocado, digamos assim. Pero um dia Deus lhe dijo a Abraão: vete de tu terra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a um lugar que eu te mostrarei, e de ti haré uma nação grande, engrandeceré tu nome e serás bendição. Bendeceré a los que te bendijerem e maldeceré a los que te maldijerem. Deus deu a Abraão uma palavra, uma promessa, e todo ia depender da fé de Abraão, dele crer, dele aceitar isso, dele tomar uma atitude hacia Deus, porque Abraão não estava obrigado a deixar sua terra, sua parentela, não estava obrigado a ser nada. Deus lhe hizo uma promessa, Deus lhe deu uma visão, Deus mostrou a Abraão o que ele queria ser em sua vida, através dele. O que Deus hizo por esta família, Ele quer ser por sua vida e muito mais, muito mais. Isso todavia é pouco, é muito pouco. Deus quer que você seja uma pessoa rica, rica, amém? Amém? Crê você nisso? Sim ou não? Há muita gente que não crê, há muita gente que não crê. Hablamos, pero muita gente não crê. E porque não crê, não se entrega. Porque não crê, não se lança. Essa é a verdade. Deus quer fazer algo extraordinário em sua vida. Algo que chame a atenção da família, chame a atenção de seus conhecidos, de todos. Deus quer engrandecer sua vida. Pero você necessita abrir seu coração, entregar-se, rendir-se, abandonar os malos caminhos, abandonar todas as coisas que impedem a ação de Deus em sua vida. Abraão, ele vivia em meio de um povo que era idólatra. O povo era idólatra. Eles creiam em vários deuses. Abraão vivia em meio de uma gente muito negativa. Então Deus teve que sacar a Abraão de sua terra, de sua parentela, de la casa de seu padre, para que sua fé não fora contaminada, influenciada por los demais. Amém? E esse é um detalhe muito importante. Você tem que guardar sua fé, guardar seu coração. Amém? Se eu estou com uma pessoa que é muito negativa, pessimista, uma pessoa que sempre pensa em lo pior,
Uma pessoa que não crê em Deus, que está sempre fazendo críticas, eu me vou alejar desta pessoa. Não serve para mim, não serve. Eu tenho que estar junto com pessoas positivas, pessoas de fé, pessoas que creem no mesmo Deus que eu creio. Amém? Compreende você? Eu tenho que guardar minha fé, porque a fé é a coisa mais preciosa que temos. A fé é o ponte, é o único ponte que nos une a Deus. Amém? Deus estará em la obrigação de obrar em sua vida, de cuidar de você. Deus não poderá em nenhum momento desampará-lo. Amém? Me explico, sim ou não? Agora você tem que crer, para que você possa tomar a decisão. A Bíblia diz que por donde Abraão anduvo, ele foi bendecido por Deus. Em todo o que ele hizo, ele foi bendecido, ele foi prosperado, nunca lhe faltou nada. Abraão se tornou riquíssimo em la terra. Amém? Riquíssimo, poderoso em la terra. E ele formou pessoas nascidas em sua própria casa, homens de fé que lhe acompanhavam. E um dia, o sobrinho de Abraão foi levado, preso, foi arrestado, e Abraão agarrou aqueles homens nascidos em sua casa, os 318 homens nascidos em sua casa, e ele foi e venceu a 4 reis que haviam vencido 5. Amém? Derrotou a todos os inimigos que haviam e resgatou a seu sobrinho Lot. E Deus, isso é naquele momento um pacto, uma aliança com Abraão. Deus disse para Abraão o seguinte: Abraão, não temas. Amém? A ver aqui, está no capítulo 15. Depois destas coisas, vindo a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou tu escudo, e tu galardão será sobremaneira grande. Amém? Eu sou tu escudo, e tu galardão será sobremaneira grande. E respondeu Abraão: Senhor, que me darás, sendo assim que ando sem erro? E o maiordomo de minha casa é esse Damasceno Eliezer? Dijo também Abraão: mira que não me has dado prole, e aqui que será meu herdeiro um escravo nascido em minha casa. Deus havia dado todo a Abraão, riqueza, glória, todo. Deus havia engrandecido Abraão, pero havia algo que lhe faltava, algo que ele anelava muito, que era ter um filho. Ele queria um filho, pero Deus queria dar-lhe a ele muito mais que um filho. Amém? Deus queria formar de ele uma nação grande, uma nação poderosa, pero ele não compreendia. Havia muitas coisas que Abraão não entendia, pero Abraão era obediente, ele era fiel, ele seguia em la fé. Então, neste momento, Abraão se queixou com Deus, se lamentou com Deus: pero que me habrás de dar se não tenho filho? Não tenho filho, não tenho herdeiro. Logo vindo a ele a palavra do Senhor, dizendo: não te heredará este, senão um filho tuyo será ele que te heredará. Amém? Um filho tuyo, nascido de ti. E lo levou fora, e lhe disse: mira agora los cielos, e conta as estrelas, se las podes contar.
e lhe dijo: assim será tu descendência. Amém. Abraão estava em la tenda, em sua tenda. Então, se Deus sacou a Abraão de la tenda e mandou que ele mirara os céus, mirara as estrelas e contara as estrelas, se fora possível contá-las. E disse: assim será tu descendência. Amém. Vê você como são as coisas. Abraão, ele já havia sido muito bendecido, ele já havia conquistado muito, pero lhe faltava todavia um erro. Pero Deus queria dar-lhe muito mais. Deus é o Deus do impossível. Deus queria multiplicar sua descendência como nas estrelas do céu. Pero Abraão não estava vendo isso. Ele não tinha esta visão. Ele não conseguia ver isso, porque estava limitado em sua tenda. E quando Deus o levou fora de sua tenda, e ele mirou o céu lleno de estrelas, e naquele momento ele caiu o ventre, e naquele momento ele compreendeu a grandeza de Deus. Porque quem isso? Os céus. Foi Deus. Quem isso? As estrelas. Quem criou todas as coisas? Foi Deus. E será que para este Deus Criador há algo que seja impossível? Há algo que Ele não pode realizar? Não há nada. Amém? O problema está em uno mesmo. Uno limita a Deus. Uno não tem a visão da grandeza de Deus, a visão do poder de Deus. Essa é a verdade. Uno não consegue ver o que Deus quer fazer em sua vida, porque há muita gente aqui que já foi curada, já foi liberada, já melhorou de vida, já prosperou, a família já está bendecida, restaurada. Amém? Pero será que é só isso? Será que é só isso? Não. Deus quer ser muito mais. Amém? Muito mais. Deus quer que você tenha uma vida exitosa, maravilhosa, que sua vida seja um exemplo para os demais, um exemplo para a sua família. Amém? Você sabe por quê? Há muitas pessoas de sua família que aún não se entregaram a Jesus, aún não se han convertido a Jesus, porque aún não han visto acontecer algo extraordinário em sua vida. Quizás a família já viu que você foi curado, você conseguiu um trabalho melhor, você melhorou de vida, mas Deus quer ser coisas maiores, coisas muito mais grandes. Amém? Me compreende você? Muito mais grande. Ele quer que você viva sem limitações, que você coma, não é o que tem para comer, você coma o que você queira comer. Amém? Que você pode escorrer. Amém? Escorrer. Hoje eu vou comer neste restaurante. Não, hoje eu vou comer naquele. Amém? Não é só você comer taco ali em la esquina. Não. Deus quer que você coma de lo melhor, que haja abundância em sua mesa. Amém? Será que já estou sendo claro? Será que me explico? Às vezes você vê uma pessoa, um conhecido, uma pessoa que trabalha na empresa que você trabalha, você vê a pessoa com um carro novo, e você mira assim: oh, que coche bonito, quem me dera, quem sou eu para ter um coche como este? Quem é você? Você é um filho de Deus, é um filho do rei, e se aquela pessoa pudo,
você como filho de Deus pode muito mais que ele. Amém? Sim ou não? Está certo ou não? Você é filho do Deus Criador, o Deus que é o dono de todo o universo, o Deus que é o dono de todo ouro, toda plata. Nosso Padre é rico e Ele quer enriquecer, Ele quer engrandecer sua vida. Amém? E Ele lo hará a partir do momento que você creia, que você se entregue, que você tome a determinação de passar a viver uma vida por la fé, uma vida em obediência, em submissão à palavra de Deus. Você terá que renunciar ao pecado, você vai sacrificar o pecado, você vai sacrificar a muitos prazeres enganhosos deste mundo. Pero Deus lhe dará prazer muito maior. Deus lhe dará uma vida llena de gozo, uma vida de abundância. Amém? Você vai viver como príncipe. Amém? Há muita gente aqui vivendo na vida de escravo, pero Deus quer que você viva como príncipe, porque filho del rei és príncipe. Sim ou não? Amém? Filho del rei és príncipe, e você tem que viver como príncipe. Pero isso vai acontecer quando você se entregue, quando você haga pacto, haga uma aliança com Deus, como isso Abraão. Amém? Abraão, ele creu na grandeza de Deus. Diz a Bíblia que ele creu e sua fé lhe foi contada por justiça. É decir, ele foi justificado por sua fé. Nós outros somos justificados por la fé. Amém? E lhe dijo: Eu sou o Senhor que te saquei de Ur de los caldeus para dar-te a heredar esta terra. E ele respondeu: Senhor, em que conhecerei que la he de heredar? Como saberei que vou a heredar estas terras? E lhe dijo: Trae-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e carneiro de 3 anos, uma tórtola também, e palomino. E tomou ele todo isso, e lo partiu por la metade, e puso cada metade uma em frente de la outra, mas não partiu as aves. E naquele momento ele hizo uma aliança com Deus. Amém? Ele ofereceu seu sacrifício a Deus, ele ofereceu suas ofrendas a Deus, ele puso sua vida em las manos de Deus, e isso uma aliança, isso pacto. Amém? Pacto. E é isso o que hace a diferença. É quando você toma a decisão de renunciar todas as coisas deste mundo, os pecados, os prazeres, todo, e você hace de Jesus o único Senhor, o único guia de sua vida. Amém? O único em sua vida. Quando você passa a viver em la total dependência de Deus, e a partir daquele momento Deus bendijo muito mais a Abraão, e Abraão depois pudo tomar o filho que ele sempre havia sonhado em los braços. Amém? Deus bendijo a Abraão, e de Abraão nasceu Isaac, e de Isaac nasceu a descendência, não, o povo de Israel. Amém? Nasceu o povo de Israel. E todos nós outros que creemos em el Deus de Abraão,
somos descendentes de Abraão também. Amém? Também somos filhos de Abraão por la fé. Amém? La descendência de Abraão hoje é inumerável. Não se pode contar como as estrelas do céu. Não se pode contar. Amém? Como se pode contar? Não se pode. Todos aqueles que são de la fé são descendentes de Abraão, são filhos de Abraão, e são herdeiros também de Abraão, segundo a promessa. Nós outros somos herdeiros de Abraão. Lo que Deus hizo com Abraão, Ele quer ser comigo, Ele quer ser com você, com cada um de nós outros. Amém? Vai depender de sua entrega total, completa, sua fidelidade a Deus. Você é uma aliança com Deus. A aliança involucra sacrifício, involucra renúncia. Você tem que renunciar a tudo o que está impedindo sua relação com Deus, sua comunicação com Deus. Amém? Abandonar a religiosidade, a religião, as tradições, abandonar os brujos, abandonar a mentira, abandonar o engano. Você tem que ser honesto, você tem que ser fiel com Deus, uma pessoa íntegra com Deus, uma pessoa de palavra. Amém? Sua palavra tem que passar a ser sim, sim, no. Amém? A palavra do homem de Deus, da mulher de Deus, é sim ou não. Não há, sabe, não há rodeios, não há rodeios. A pessoa é verdadeira em lo que ela hace, em lo que ela habla. Amém? Ela tem um caráter de Deus, um caráter cristiano. Ela não engana. Ela não tem que estar enganando, mentindo, defraudando para beneficiar-se. Ela não tem que estar trançando para avançar. Amém? Há muita gente que não entende isso. Há um vindo à igreja, há um escutando a palavra de Deus. Há muita gente que não se converte. Não se converte a Jesus. Sigue tendo um espírito de engano, porque aqui dentro da igreja és uma coisa, fora da igreja és outra coisa. Quando está aqui dentro, a pessoa tem aparência de santidade, sim ou não? Tem cara de santa, não? Muita gente tem cara de santo aqui dentro da igreja, pero fora da igreja está mentindo, está defraudando, está com malas palavras, está tomando, emborrachando-se, drogando-se, prostituindo-se. E como Deus pode bendecer desta maneira? Como Deus pode ser uma obra grande desta maneira? Ele pode ser alguma coisa? Deus pode ser algo? Não pode. E é por este motivo que há muita gente cuja vida não cambia. Há muita gente que vem na igreja todos os domingos, a pessoa está aqui. Ela está aqui de corpo presente apenas, porque o coração está lejos de Deus. Vem por uma tradição, vem por uma costumbre, pero depois quando chega a sua casa, vá fumar a marihuana, o cigarro, vá tomar as copas, vá drogar-se, vá inalar a cocaína, vá andar com malas amistades, vá andar em la prostituição. E Deus pode bendecer desta maneira? Deus pode ser alguma coisa? De nenhuma maneira. Mirade a Abraão, está escrito aqui. Mirade a Abraão, vosso padre. Mirade ele exemplo, lo que ele hizo, a fidelidade de Abraão.
mirad Abraão vosso padre, e a Sara que os deu à luz, porque quando não era mais que uno solo, lo chamé, lo bendije e lo multipliqué. Deus quer hacer isso por você, amém? Pero mire o exemplo de Abraão e siga o exemplo de fidelidade de Abraão, amém? Se você quer isso, se você quer fazer uma aliança com Deus, um casamento, aliança é um casamento, fazer um casamento com Deus, fazer de Jesus o único em sua vida, su único Senhor, su único Deus, prestar obediência solo a Ele, praticar sua palavra. Se você quer isso, andar em fidelidade com Deus, então venha aqui adelante a hora que vamos orar em seu favor. Venha aqui adelante se você quer entregar toda a sua vida a Jesus, Ele 100%, viver em fidelidade, ter um compromisso com este Deus vivo. Venha aqui adelante a hora, acerque-se aqui ao altar. Você que está disposto a ser de Jesus seu único Senhor, abandonar as malas amistades que não lhe ajudam para nada, abandonar as malas amistades, abandonar os vícios, abandonar a mentira, suas tradições, seus costumes, abandonar tudo isso. Cerra os olhos, ponga a mão em seu coração. Você que quer andar com fidelidade com Deus. Sé que tienes cielo de mi adoración, pues no hay otro como tú, ocupando tu lugar Em mi coração, en mi corazón. hice aliança contigo, Hice alianza contigo, delante del altar. delante del altar. Não é igual a aliança de hombres, No es igual a alianza de hombre, el fuego no consume, el fuego no consume, nada pode quebrar. nadie puede quebrar. Hice de mi coração tu morar, Hice de mi corazón tu morir. podes provar Puedes probar minha fidelidade a ti. mi fidelidad a ti, aunque tú me pidas Para entregar toda minha vida, toda mi vida, mi maior tesouro a ti eu darei. yo te entrego los sueños que la vida me dio. Digo sí a tu reino. E não a mim eu. Escogí soñar los sueños Escolhi sonhar os sonhos de Dios. nosso Deus e nosso Padre. Senhor, Tu sabes, Senhor, que nós outros não estamos aqui rogando com a fé de nadie. Tu conheces, Senhor, a sinceridade de nossos corações, e Tu sabes, ó Deus, que todo o que queremos é ver Tu glória, ver Tu grandeza em nestas vidas, Senhor, porque há muita gente vivendo na vida medíocre,
muita gente vivendo na vida medíocre, miserável, triste, vazia. Pessoas, ó Deus, que estão vivendo de aparência, de fachada. És como um sepulcro que está com uma pintura nova. Afuera está bonito, pero adentro há ossos podridos, que o animal todo está podrido, todo está feio, destruído. E há muita gente aqui, Senhor, que está vivendo desta maneira. Às vezes está sorrindo e parece muito feliz, pero por dentro está chorando, está vazia, deprimida. Ela tem uma religião, ela acude à igreja, ela vem à igreja, ela escuta a tua palavra, pero todavia não houve uma entrega. Todavia ela não se ha entregado, ela não ha renunciado ao espírito do engano, da mentira. Todavia ela não está sendo fiel a tua palavra, não está sendo fiel a sua pareja, não está sendo fiel ao Senhor. Espírito Santo, José-me, Senhor, que o Senhor não vino para condenar a nadie, e tampouco que o Senhor está aqui para condenar, o Senhor está aqui para salvar. E não importa lo que esta pessoa haya hecho em la vida, não importa os pecados, os erros que ela haja cometido, Senhor. Se ela roubou, se ela adulterou, se ela mentiu, se ela defraudou a alguém, o que passou, passou. O passado é passado. O importante é a atitude dela de hoje em adelante. O importante, meu Deus, é ela seguir os passos, seguir os caminhos, viver em fidelidade ao Senhor, ser fiel, rendir-se, entregar-se, praticar a tua palavra, Senhor. Porque é isso o que vai ser a diferença, é isso o que vai cambiar a situação. Não é ter uma religião, não é cambiar de religião, não é cambiar de igreja, não é vir aos cultos, aos serviços, não, Senhor. Porque muita gente vem, pero a vida sigue igual. Há muita gente que vem apenas por interesse de conquistar uma sanidade, uma liberação, uma solução para seu problema, pero ela não se entrega, ela não assume uma fé viva, uma fé verdadeira no Senhor. Pero, meu Deus, eu creio que tu palavra ha chegado a este coração. Vem, meu Deus, para engrandecer a tu povo, para abrir-lhes as ventanas de los cielos e derramar bendição hasta que sobreabundem nestas vidas. Vem honrar a fé de los dízimos, honrar a fé
de los ofrendantes, vem para repreender a todo espírito devorador, meu Padre. Repreenda o devorador destas vidas. Engrandeça tu pueblo, meu Senhor. Engrandeça tu pueblo. Engrandeça, Senhor. Há muita gente aqui vivendo de migarras, migarras que caem da mesa do Senhor, são puras migarras. Muita gente vivendo de prestado, humilhado, de arrimado, e esta situação tem que cambiar, Senhor. Eu não aceito que esta situação siga igual. Eu não aceito que esta gente siga sofrendo, vivendo uma vida mesquina e miserável. Vem sobre elas, ó Deus. Vem sobre elas, ó Espírito Santo. Vem sobre tu povo, ó Espírito Santo, meu Senhor. Engrandeça tu povo, e no nome de Jesus. Abre com Deus a hora, haga a sua oração a Deus, haga a sua entrega a Deus a hora. Seja sincero, seja honesto, seja verdadeiro com Deus. Diga a Ele que você o quer, diga a Ele que você está determinado a segui-lo, a ser fiel à sua palavra, a viver uma vida limpa, uma vida recta, uma vida apartada do pecado, do engano. Você quer ser fiel? Abre a hora com este Deus vivo. Hable com Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos entregamos, nos rendimos a tus pés. Derrama tu bendição, derrama a vitória, dá a liberação, transforma estas vidas, meu Padre. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, dá paz, paz interior. Receba a paz, receba a paz de Deus, a paz, este gozo em sua alma. Se é tocado a hora por Ele Espírito Santo. E no nome do Senhor Jesus, Ele Espírito Santo, Ele toca, Ele transforma a sua vida. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém.